Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula. Hoje, nossa aula de marketing promocional. E nós vamos começar relembrando o que nós estávamos vendo nas aulas anteriores, para vocês se encontrarem aí antes de entrar no conteúdo novo, certo? Então, nós estávamos vendo lá no início, né, do nosso semestre, nós vimos o conceito de marketing. Vimos que marketing é diferente de promoção, marketing não é apenas promoção. Vimos que marketing envolve, né, os conceitos dos 4 P's: produto, preço, praça, promoção, a elaboração e gerenciamento de tudo isso, desse composto. E vimos também que promoção é diferente, além de ser diferente de marketing, promoção também não é só promoção de preço, né? Promoção são todas as formas de promover o meu produto. E depois de nós trabalharmos esses conceitos, essa diferenciação, nós fizemos alguns planejamentos de eventos promocionais, certo? Então, vocês criaram, cada grupo criou uma empresa dessa, vocês criaram a Clean Label, a Essência Fest, Labor Blue e Juninão Rodobens. A Clean Label, ela era uma empresa de produtos alimentícios, que significa rótulo limpo, né, a tradução, que voltada para produtos alimentícios limpos, sem conservantes, sustentáveis, enfim. E aí vocês elaboraram o planejamento do evento promocional dela, na feira APAS Show, o lançamento da empresa de vocês. E aí vocês criaram várias estratégias dentro do evento, as atividades, o roteiro, do que seria realizado, tudo mais. Todas essas apresentações estão no portal de vocês, tá? Então, nós fizemos o debate, a discussão sobre essas empresas, esses eventos lá na nossa aula, no debate, porém, as apresentações estão disponíveis para vocês, então deem uma olhada nas outras, além das de vocês também, tá? A Essência Fest, ela é uma empresa voltada para cosméticos e perfumaria, e o evento promocional planejado foi um show, num ambiente fechado, e esse show contava com a presença de algumas personalidades, né? O Alok, Whindersson Nunes, entre outras personalidades aí. E também com várias atividades dentro do evento, várias estratégias de promoção de produto. A Labor Blue é diferente dessas duas anteriores, é um laboratório de análise clínica, e o grupo planejou um evento promocional em forma de workshop para essa empresa, com palestras de conscientização do câncer de próstata, com realização de exames, entre outras atividades dentro do evento. Então, ficou bem bacana também, e numa área diferente, né, das anteriores. E o evento Juninão Rodobens, da empresa Rodobens, que foi também diferente das anteriores, um evento voltado para promoções dos produtos para já clientes, né? Não para chamar novos clientes, mas para pessoas que já são clientes da empresa. E aí, nesse evento, como era realizado no mês de junho, né, no planejamento, teriam comidas típicas, show com uma dupla e algumas personalidades também da área, né? Porque seria um evento de caminhões, promoção de caminhões, e algumas personalidades da área também, certo? Então, vocês fizeram o planejamento desses eventos promocionais, vimos que os eventos eles podem ser afetados, né, por alguns imprevistos, inclusive o nosso primeiro evento que nós estávamos planejando foi afetado por um imprevisto também, em relação ao tempo, em relação à autorização, e esses eventos mesmo que vocês colocaram, nós demos sugestões, né, lá na área do debate, nós falamos sobre datas que precisariam ser revistas por conta da situação atual do país. Então, isso realmente acontece nos eventos, né? São coisas que às vezes a gente precisa replanejar por conta de coisas que fogem do nosso controle, que fogem do controle da empresa. Então,
esse trabalho de planejamento do evento promocional foi bem bacana para a gente ver essas situações, certo? E aí depois dos eventos promocionais, nós vamos entrar em uma outra parte do nosso conteúdo. Quando a gente fala em marketing promocional, nós falamos da área de promoção especificamente do composto de marketing, do mix de marketing, né? Então, o mix ele é formado por produto, preço, praça e a promoção. E quando a gente fala de marketing promocional, nós trabalhamos especificamente dentro desse aspecto do composto de marketing, que é a promoção, certo? E aí nós trabalhamos o quê? Ferramentas para realizar a promoção do produto, da empresa, da marca, estratégias e principalmente, né, uma comunicação eficaz. Uma comunicação eficaz, ela é essencial para que a promoção ocorra da maneira que tem que ocorrer e traga os resultados necessários para a empresa, certo? Então, hoje nós vamos ver um pouquinho sobre isso, sobre a comunicação, como realizar uma comunicação eficaz para ter sucesso na promoção do meu produto, da minha marca, do meu serviço, certo? E aí nós precisamos entender primeiro o conceito de comunicação, né, para depois conseguir realizar uma comunicação eficaz. E o que é a comunicação? A comunicação, ela nada mais é que qualquer tipo de contato entre a empresa e o cliente, o consumidor atual, que já é cliente da empresa, ou consumidor potencial, que ainda não é, porém pode se tornar a ser um cliente da empresa, certo? Então, todo tipo de comunicação, de contato entre a empresa e o consumidor atual ou potencial é uma comunicação, é uma forma de comunicação. E como que nós definimos como a comunicação vai ser realizada? Como que a empresa vai fazer essa comunicação com o cliente para ter resultados eficazes, para ser feita da forma melhor possível para ela, que tragam resultados positivos e que alcancem os objetivos da empresa? Como definir essa comunicação é o que nós vamos ver hoje, certo? Nós precisamos fazer o quê? O planejamento da nossa comunicação em primeiro passo. Quais são as 4 funções da administração mesmo? Planejar, organizar, dirigir e controlar, certo? E essas funções, elas são especificamente nessa ordem, elas não podem mudar a ordem. Então, se eu falo planejar, organizar, dirigir e controlar, planejar é a minha primeira função. E quando eu falo de comunicação, eu preciso planejar em primeiro lugar também, certo? Como qualquer estratégia, qualquer ferramenta que eu vou usar dentro da empresa, eu preciso, primeiro ponto, planejar. Então, hoje nós vamos falar sobre isso, planejamento da comunicação, certo? Para eu planejar a minha comunicação de uma forma eficaz, eu tenho alguns passos, algumas etapas que eu devo seguir. Quais são essas? Nós temos 7 etapas para realizar um planejamento eficaz de comunicação. Primeiro, identificar o público-alvo. Segundo, determinar os objetivos da comunicação. Terceiro, elaborar a mensagem. Quarto, selecionar a mídia. Quinto, estabelecer o orçamento. Sexto, medir os resultados. Sétimo, gerenciar o processo. E nós vamos ver cada uma dessas etapas de forma detalhada, ok? Primeira, identificar o público-alvo. O que é um público-alvo? É o público ao qual eu quero atingir com a minha comunicação. O público que a minha empresa trabalha. Uma empresa trabalha com todo tipo de público? Não é o correto. O correto é ela ter um público-alvo, um público específico. E quando eu identifico esse público dentro da minha comunicação, nada mais é do que para quem eu vou comunicar. Quem vai estar ouvindo a minha comunicação? Com quem que eu vou estar realizando um contato? Por que eu tenho que definir com quem que eu vou fazer isso? Porque a interpretação de uma pessoa para outra, de um público para outro, é diferente. Eu tenho uma interpretação diferente do que você tem dentro de outro público, certo? Então, a interpretação de pessoa para pessoa, de público para público, é diferente. Eu não posso, às vezes, conversar e explicar e falar da mesma forma que eu falo com vocês, com uma criança.
é diferente, certo? Então, eu preciso definir o público, porque eles vão interpretar a minha comunicação de formas diferentes. Outro ponto é o local. As pessoas, públicos, estão localizados em lugares diferentes. E eu preciso direcionar a minha comunicação para o lugar que eu quero que ela chegue, certo? Então, o local também é diferente. E para isso, eu preciso traçar o perfil dessas pessoas. O perfil das pessoas que eu quero atingir com a minha comunicação para definir o formato adequado de comunicação para elas. Então, primeiro, quem vai receber a minha comunicação para depois realizar a comunicação de fato de uma forma já adequada para esse público. E aí, nós temos algumas formas de traçar o perfil dessas pessoas, né? Que é formas de segmentação de mercado. Então, eu coloquei só alguns exemplos aqui, porque vocês já devem ter visto isso de uma forma mais detalhada, né? Mas nós podemos traçar o perfil das pessoas com base, por exemplo, na segmentação geográfica. O que é uma segmentação geográfica? É uma segmentação em que eu separo as pessoas por região, por cidade, por tamanho, por densidade, enfim, coisas relacionadas à geografia, à localização das pessoas, clima, né? Então, é um tipo de segmentação, um tipo que eu posso utilizar para separar essas pessoas. Vou fazer uma comunicação para a cidade de Fernandópolis, então eu vou usar um tipo de comunicação. Vou fazer uma comunicação para a cidade de São José do Rio Preto. Pode ser que eu tenha uma comunicação diferente, certo? Podemos usar também o critério de segmentação demográfica, idade, gênero, tamanho. Então, eu dei o exemplo das crianças, né? Eu me comunico com vocês de uma forma. Quando eu for comunicar com uma criança, é de outra forma. Então, isso é um exemplo de segmentação demográfica. Gênero, homem, eu faço uma comunicação para o homem, mulher, eu faço um outro tipo de comunicação. Eu não faço a mesma comunicação falando de um sapato, não é a mesma forma que eu faço para o homem, não é a mesma que eu faço para uma mulher, por exemplo, né? E a psicográfica, que é relacionada ao estilo de vida, à personalidade da pessoa. Então, eu vou me comunicar com um público esportista, eu tenho uma forma de comunicação. Eu vou me comunicar com pessoas que tá mais voltada para a cultura, que gostam de ler, de teatro, de festivais. Então, é uma comunicação diferente desses públicos. O perfil dessas pessoas, a personalidade, o estilo de vida delas é diferente. Eu preciso fazer uma comunicação diferente para elas também, certo? Então, primeiro ponto é esse: identificar o público para o qual eu vou me comunicar, certo? O segundo ponto é a determinação dos objetivos da comunicação. Eu estou me comunicando. Para quê? Eu preciso ter um motivo, né? Um objetivo final para essa comunicação. O objetivo da comunicação, ele não é simplesmente jogado lá, eu quero tal coisa com a comunicação. Não, ele vem decorrente de um processo. Qual processo é esse? Objetivo primeiro da empresa, depois eu tenho os objetivos de marketing e por fim eu tenho os objetivos da comunicação. Por quê? Os objetivos da comunicação vai ajudar a empresa a conquistar os objetivos de marketing, que vai auxiliar a conquistar os objetivos da empresa, certo? Então, isso está interligado. Exemplo para vocês entenderem melhor. A empresa ela quer aumentar o market share dela em X%, em 5%, por exemplo. Todo mundo lembra o que é market share? Participação de mercado, lembram? Então, a empresa ela quer aumentar a participação de mercado dela. Isso é um objetivo o quê? Da empresa em geral. Para ela aumentar esse market share, ela precisa da ajuda de quem? Do marketing. Então, o que o marketing precisa fazer? Conquistar novos clientes. O marketing trazendo novos clientes para a empresa, consequentemente, ela vai aumentar a participação de mercado dela, certo? Então, um objetivo depende do outro. E aí, depois que eu definir conquistar novos clientes é um objetivo da área de marketing, eu vou definir o objetivo da minha comunicação. Com quem que eu tenho que me comunicar, então? Eu tenho que me comunicar com quem ainda não conhece a empresa. Não adianta eu fazer uma comunicação, uma propaganda, um panfleto, algo do tipo, para me comunicar com
pessoas que já são clientes da minha empresa, nesse caso específico, para esse objetivo. Se eu quero aumentar a minha participação de mercado, se eu preciso de clientes novos, eu tenho que me comunicar com pessoas que ainda não são clientes da empresa, certo? Então quer dizer que eu não preciso me comunicar com quem já é cliente. Para esse objetivo, não, para esse objetivo eu tenho que me comunicar com pessoas que ainda não são clientes, que não conhecem a empresa ou que conhecem, mas nunca compraram. Então, o objetivo da comunicação, ele é decorrente do objetivo de marketing, que é decorrente do objetivo da empresa. Segue-se uma ordem. Primeiro, eu vou lá e defino o que a minha empresa precisa, para depois definir o que o marketing vai fazer para ajudar nesse objetivo, que será o objetivo de marketing, e por fim, como tem que ser a comunicação para atingir esse objetivo de marketing, para auxiliar a atingir o objetivo da empresa, certo? Então, uma coisa é decorrente da outra. E aí, ainda falando dos objetivos da comunicação, nós temos alguns estágios de leitura do consumidor. O que significa isso? Os estágios de leitura do consumidor nada mais é do que a visão que o consumidor tem da minha empresa. Então, cognitivo. O estágio cognitivo, que é o primeiro estágio, ele ainda não conhece a minha empresa. Então, ele não tem conhecimento ainda. Eu preciso fazer uma comunicação específica para esse estágio que chame a atenção desse consumidor, né, para que ele tenha consciência da existência da minha empresa, para que ele venha a conhecer a empresa. Então, é uma comunicação diferente do segundo estágio, que é o estágio afetivo. Nesse estágio, o consumidor ele já conhece a empresa, ele tem interesse, ele tem o desejo, tem a simpatia pela minha empresa. O que eu tenho que fazer? Fazer com que ele prefira, então, a minha empresa. Ele já conhece, ele já tem interesse. Só que pode ser que ele tenha também por outra. Então, a minha comunicação tem que ser voltada para ele preferir, para ele querer comprar na minha, por algum motivo. Eu tenho que dar esse motivo para ele. Que é diferente da comunicação para o terceiro estágio, que é o comportamental. Eu tenho que criar a ação, fazer esse consumidor comprar. Ele já conhece, ele já prefere a minha empresa, só que às vezes ele simplesmente não quer comprar aquele produto aquele dia, né? Então eu tenho que fazer ele adotar a ação de compra e ir lá e ser fiel à minha empresa e dar continuidade no processo de compra que ele já faz com a minha empresa, certo? Então, assim, o cognitivo ele não conhece, eu tenho que me comunicar para que ele saiba da existência da minha empresa. O afetivo ele já conhece, compra, mas eu tenho que fazer uma comunicação para ele preferir comprar na minha empresa e não nas outras. E no comportamental, eu tenho que fazer ele levantar do sofá da casa dele e ir lá comprar, porque ele já conhece, ele já gosta. Mas às vezes ele simplesmente não está pensando em comprar aquele produto da minha empresa. E eu preciso fazer ele ir comprar, fazer ele dar continuidade e fidelidade, fidelizar ele com a minha marca, para que ele sempre compre, certo? Então, essas são as diferenças nesses estágios de leitura do consumidor. Vou dar um exemplo para ilustrar a situação dos estágios. O afetivo. O cognitivo, ele não conhece, então eu simplesmente tenho que fazer ele conhecer a minha empresa, né? Então, supõe-se que eu tenho que comprar um arroz, por exemplo. Eu vou optar por qual supermercado para comprar esse arroz. Pessoto Flex ou Sakashita. Mas tem um outro supermercado da Dona Maria que eu ainda não conheço. Então, a Dona Maria, ela precisa me fazer conhecer o supermercado dela para eu, então, colocar ele nas minhas opções de compra. Sakashita, Pessoto e o supermercado da Dona Maria. Eu preciso conhecer ele para incluir ele nas minhas opções, certo? No estágio afetivo, eu já conheço. Então, eu conheço agora o Sakashita, o Pessoto e o supermercado da Dona Maria.
eu já compro nos 3, então qual que eu vou preferir? Vai depender da comunicação desses 3 para eu preferir um. Então, por exemplo, o Pessoto, ele vem, faz uma comunicação de que os preços estão mais baixos, que tem algum tipo de promoção, que está sorteando um carro. No Sakashita, vem com uma outra comunicação, me dando motivos para que eu vá e compre em um deles. Então, eles vêm e me colocam essa comunicação, motivos, né? Me incentivando a escolher como preferido um deles. E o comportamental, ele é assim, eu estou na minha casa, eu não estou pensando em comprar o arroz, porém, eu recebo um panfleto, por exemplo, lá do Sakashita, falando que o arroz está na promoção. Eu não estava pensando em ir lá comprar o arroz, mas ele criou em mim a ação de compra. Então, para eu ir lá e comprar, ele me incentivou a agir, né? Mesmo que eu não estava pensando em ir lá comprar. Então, isso é o comportamental. Depois que nós determinamos o objetivo da nossa comunicação com base nesses estágios de leitura do consumidor, nós vamos para a próxima etapa, que é elaborar a mensagem que eu quero passar para esse consumidor. Quando eu vou elaborar essa mensagem, eu preciso definir o conteúdo que essa mensagem vai ter. Qual vai ser o conteúdo da minha mensagem? E aí, eu tenho 5 opções de conteúdo. Primeiro, o conteúdo pode ter um apelo racional, o segundo, um apelo emocional, o terceiro, um apelo humorístico, quarto, apelo moral e quinto, o apelo sensual. Então, esses são alguns tipos de apelo que o conteúdo da minha mensagem pode ter, certo? E nós vamos ver cada um deles separadamente. O conteúdo de apelo racional, o foco dele é nos benefícios que eu consigo mensurar, medir, quantificar, como, por exemplo, o preço, as formas de pagamento, o desconto. Então, ele é um conteúdo bem racional mesmo, né? Para a pessoa fazer conta ali, não, eu vou economizar mais aqui do que ali, não, aqui eu consigo em 10 vezes, lá eu consigo só em 5, aqui se eu pagar à vista eu tenho 10% de desconto, lá eu tenho só 5. Então, números, quantificações, mensurável, certo? Vou mostrar um videozinho para vocês para exemplificar essa situação. É um vídeo do supermercado Extra. Então, presta atenção em como que é essa propaganda. É no Extra, é com a Rosadinha. Vai na Rosadinha, vai no preço imbatível. Alimentos em 3 vezes sem juros nos cartões Extra. Leites longa vida a partir de R$ 1,89 no App Clube Extra. Café a partir de R$ 4,98. Arroz a partir de R$ 9,79. Leite em pó Ninho e Munico R$ 8,95. Azeites a partir de R$ 10,90. Camarão cinza R$ 19,90 nos cartões Extra. Filé de frango sadia e filezinho de frango perdigão R$ 8,79. Mussarela nacional pedaço R$ 13,98. Detergente líquido Limpol só 98 centavos. Ou leve 1,6 kg, pague 1,4 kg por R$ 9,90. Fritadeira elétrica Britânia por R$ 199,90. Panela de pressão polida Alegrete 4,5 litros R$ 24,90. Todos os smartphones com 10% de desconto no cartão Extra. Samsung Galaxy A10 com tela de 6 polegadas e 32 GB por R$ 799. Todo elétrico em até 30 vezes sem juros nos cartões Extra ou em 10 vezes sem juros nos demais cartões. E também descontos em grandes marcas no App Clube Extra. Aproveite! Corre, aproveite! Perceberam? Eles falam, primeiro, um foco muito grande no preço, né, dos produtos, desde produtos alimentícios, depois passou para panela, depois para celular, todos com foco no preço. Não falou, por exemplo, que a câmera desse celular é muito boa, que ele tem uma memória muito boa, não falou nada disso. Falou, o foco foi no preço, certo? E depois, no final, aqui, ó, 30 vezes sem juro, na forma de pagamento. Então, além do foco no preço, também um foco na forma de pagamento. E ainda no final, ó, descontão. O desconto para pagamento, fazendo todo o foco desse comercial sendo racional, certo? Então, esse aqui é um exemplo de conteúdo de mensagem com foco
racional. Eu recebi aqui em casa, ó, na minha caixinha do correio, esse panfleto. Então, esse vídeo que eu mostrei agora para vocês é uma comunicação em forma de comercial, né, que provavelmente foi passado na TV, ou colocado como anúncio no YouTube, por exemplo, mas existe também as outras formas, né? Então, esse daqui, por exemplo, que eu recebi aqui em casa, ó, deu a louca nos preços dos Pessotos da Cida. Então, qual que é o foco? Já tá falando de cara aqui, que o foco é o preço. Aí vem aqui, ofertas desse box com preços até 99 centavos. Então, eu já tô focando de novo no meu preço de 99 centavos. E aí vem os produtos aqui no panfleto. Então, os produtos, olha o tamanho que tá aqui circulado os preços, né? Tudo menos de 99 centavos nessa página aqui. Aí, do outro lado, eu tenho de novo, deu a louca nos preços do Pessoto da Cida. E aí, produtos desse box com preços de até R$ 1,99. E aí tem de novo os produtos, ó, bem grandão, o preço deles, certo? Então, isso daqui também é uma forma de conteúdo racional focando em preços, certo? Esse é o foco do conteúdo de mensagem racional, com apelo racional. E aí, o próximo conteúdo é o oposto disso, né? Um apelo emocional. Qual é o conteúdo de uma mensagem com apelo emocional? É um conteúdo que foca em sentimentos, em criar bons sentimentos, boas sensações. Ele normalmente mostra alguma historinha para você se comover com a história, para mostrar os valores dentro dessa história. Então, vou colocar aqui o videozinho para vocês verem como exemplo de como que é um conteúdo de mensagem com apelo emocional, certo? Foi a qualidade, cara. O filho foi estudar fora, o quarto ficou vazio. A mãe teve uma ideia, vou pôr no aplicativo. Deram tapa no cafufo e botaram pra lugar. Todo dia no café tem alguém novo pra chegar. A vida mais quali tem sempre uma história. A família na mesa, isso é o que mais importa. A vida mais quali tem sempre uma história. A família na mesa, isso é o que mais importa. Vem aí, a vida mais quali. A série, porque qualidade de vida começa com quali. Bom, então nesse vídeo nós podemos ver uma história, né, da família, do filho que foi estudar. Então, mostra essa questão dos sentimentos, a casa ficou vazia, só que aí alguém veio e preencheu, né, esse vazio, cada dia conhecendo uma pessoa nova que passa pela casa, criando esse clima de família de novo. Então, voltado para sentimento, para aquela sensação de união entre as pessoas, e aí mostra os valores, né, o valor da família, da união, contando essa história que aconteceu de uma forma bem simples, bem rápida, dentro aí de 1 minuto, esse comercial, certo? E se vocês se lembrarem, a maioria dos comerciais da Quali contam histórias de família, né? Assim como, por exemplo, Balduco também conta história de família, e outras marcas. Se vocês quiserem colocar lá na parte de debate nos nossos comentários, dar exemplos de outros vídeos, também seria legal, certo? De outros comerciais, outras mensagens que fazem esse apelo emocional, certo? E aí, o próximo conteúdo tem um apelo humorístico, que o foco é criar realmente um senso de humor, né? Fazer as pessoas rirem, às vezes gerar uma surpresa, algo que você não tá esperando acontece e te surpreende de uma forma engraçada. E o exemplo é brincar com alguma história, né? Fazer as pessoas rirem de alguma história. Só que tem que tomar cuidado com esse conteúdo, esse tipo de conteúdo com apelo humorístico, porque
às vezes pode soar de uma forma estranha, né, de uma forma preconceituosa, talvez, ou ferir algum valor, parte moral, né, então tem que tomar cuidado. Todo tipo de brincadeira pode levar para um outro caminho, né, talvez até para um bullying, um preconceito, enfim. Então tem que tomar muito cuidado com o apelo humorístico. Às vezes o que é engraçado para mim não é engraçado para outra pessoa, né, e é ofensivo. Então, muito cuidado. Vou colocar um exemplo aqui para vocês de um videozinho com um comercial com esse apelo humorístico. And there's your beautiful baby. Any day now. Really? You're eating Doritos? He's eating Doritos on my ultrasound. Do you see what I have to do? I know. Give me that. Travou bem na hora legal, poxa. Calma aí. Deixa eu arrumar aqui que eu já vou colocar pra vocês de volta. Vou colocar no YouTube, galera, porque no computador travou mesmo. Mas o importante é ver, vamos lá. Vou colocar só da parte que paramos, tá? Give me that. Ou seja, isso é engraçado. O objetivo do conteúdo é ter um apelo humorístico. Pode ser que tem gente que vai achar engraçado, pode ser que tem gente que vai achar, sei lá, nojento, pode ser que tem gente que vai ficar bravo porque tá brincando com um nenê, enfim. Então, o apelo dele é humorístico, porém, depende da interpretação de cada um, certo? Então, mas eles brincam com a história de um momento ali da ultrassom, certo? O próximo conteúdo, ele tem um apelo moral. Qual que é o foco? Em algo que é moralmente correto, em algo que é certo, né? E a ideia um exemplo, é mostrar o lado de alguma coisa, convencer quem está vendo aquela comunicação que aquela ideia é a correta, que aquela ideia é certa, que aquela pessoa precisa fazer aquilo ou que ela não pode fazer aquilo. Então é algo que é moralmente correto. Então, eu vou mostrar espero que o vídeo não trave dessa vez, né? Vou mostrar para vocês um comercial com apelo moral relacionado ao uso de drogas. Ah, então você usa drogas. Mas é só de vez em quando, você diz. Tudo bem, mas você usa drogas e vive reclamando da violência, porque acha que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Se liga. 7 em cada 10 assassinatos que acontecem nesse país estão diretamente ligados ao tráfico de drogas. Roubo de carros, assalto a bancos, guerras de gangues, morte de inocentes, tá tudo ligado. E tem tudo a ver com a droga que você compra. Mas o pior é que você sabe disso. Então fica combinado assim. Ou você para com as drogas, ou para de fingir que não tem nada a ver com isso. E aí? Qual vai ser a sua escolha? Bom, esse comercial é um comercial com um apelo moral, de que drogas é algo errado, de que não devemos usar drogas e que passa essa história de mostrar um lado da realidade, né? Eu posso elaborar uma mensagem com um conteúdo com apelos diferentes, misturados ao mesmo tempo. Por exemplo, um apelo moral com outro tipo de apelo. E eu vou mostrar um exemplo para vocês que isso é possível e, claro, eu não pode ser contraditório esses dois tipos de conteúdo, né? Então, esse vídeo aqui, ele mostra um apelo emocional e também moral, junto ao mesmo tempo. Been so long since the last time I saw your face. Just the other night was the same embrace. A warm fuzzy feeling still gets me reeling. Like that day used to be a change.
Ou seja, esse comercial, ele tem um apelo moral, né, de que drogas é errado, crack, porém ele vem mostrar isso também de uma forma emocional, né, mostrando ali a história de vida, mostrando que isso destrói a sua vida, mostrando momentos felizes, né, com família e tudo mais, e depois isso acabando. Então, ele une os dois tipos de apelo em um único conteúdo. Isso é possível, certo? Depois, nós vamos para o conteúdo com apelo sensual. O que é um conteúdo com apelo sensual? É onde ele foca em algo que é atraente, que é sensual. Alguns exemplos de produtos que utilizam esse apelo para o conteúdo das mensagens são produtos de beleza, de moda íntima, né? Só que também tem aquela questão do cuidado, porque às vezes esse apelo sensual ele pode se tornar um pouco excessivo e é onde muitos comerciais de TV são cortados por passarem um pouco do limite, né? Então, quando a empresa ela vai trabalhar com conteúdo de mensagem com apelo sensual, ela tem que saber esse limite permitido para ser exposto isso em uma rede pública como a televisão, né? Então, vou colocar aqui um exemplo para vocês, que é de um perfume. Eu acho que o vídeo não vai me ajudar. Calma aí, vou dar um jeito aqui. Galera, vamos pelo YouTube mesmo, tá? Porque, não sei, tá dando certo aqui não. Vamos lá. La mia vita, gli occhi tuoi belli brillano, fiamme di sogno scintillano. Dimmi. Dolce & Gabbana, Light Blue. Bom, então nesse comercial mostra esse apelo sensual, né, a sunguinha branca, o biquíni branco, tanto o homem quanto a mulher com o corpo todo sarado, né, e um beijão de cinema, ele tirando o biquíni dela até que corta e você imagina o restante da cena. Então, para quê? Para promover um perfume dentro da água. Mas é esse apelo sensual que é o que chama a atenção, né? E aqui, como eu tinha falado para vocês, produtos de beleza, eles têm esse apelo, né? Às vezes marcas de batom, maquiagem, que mostram as mulheres sensuais, tudo mais, moda íntima também. Então, são produtos que permitem esse conteúdo mais sensual na hora de comunicar a mensagem, certo? Se vocês tiverem outro exemplo que vocês lembrem, coloquem lá no portal também, tá? E aí, além desse apelo dos conteúdos da mensagem, nós temos, quando formos elaborar essa mensagem, que prestar atenção em alguns outros aspectos, né? Por exemplo, slogan. Slogan, tem bastante empresas que tem um slogan forte, que sempre que você ouve aquilo, você relaciona com a marca, com o produto, né? Garoto propaganda também, quando você vê a pessoa, você já lembra da marca, além do layout das palavras, da linguagem corporal, e outros elementos, visuais, gráficos, sonoros, não só vídeos, né? Mostrei vídeos para vocês porque a visualização é mais fácil, mas tem outros exemplos também, certo? Eu vou mostrar para vocês um comercial da Itaipava, que dá para vocês visualizarem esses dois aspectos aqui, ó, o slogan e garota propaganda. A Itaipava, ela, com a Aline Riscado, né, que se tornou a garota propaganda da marca, então vou colocar aqui para vocês. Verão! Oi! Me vê uma Itaipava, por favor? Vou pegar. Vai, Verão, vai, Verão. Vem, Verão. Vem, Verão. Vem. Mais uma Itaipava. É pra já. Vai, Verão. Vem, Verão, vem. Vai. Verão! É a hora. Prontinho. Vai, Verão,
vai ver. O verão é nosso. Itaipava, a cerveja 100%. Beba com moderação. Vai vender tudo. Então, Itaipava, a cerveja 100%. É o slogan da marca, né? E a garota propaganda, a Aline Riscado, o que a gente precisa tomar um pouco de cuidado. Quando a gente trabalha com garota propaganda, essa pessoa ela vai ficar sempre vinculada à marca, né? Então, pode ser que acabe um contrato, pode ser que ela não é mais a garota propaganda da marca, porém, as pessoas sempre vão relacionar e vão lembrar. Então, essa pessoa ela tem a vida particular dela, às vezes ela vai ali, a Aline, tomar uma outra cerveja em algum outro momento, e isso vai estar, poxa, a Aline que faz o comercial da Itaipava tomando outra cerveja. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso, tá? Não sei se vocês se lembram que eu comentei com vocês na aula, eu queria passar esse vídeo para vocês e ele não abriu na aula, que era uma propaganda, uma forma de comunicação da Coca-Cola que ela fez nos supermercados. Eu até expliquei para vocês, quando passava uma Coca-Cola no leitor do código de barras do supermercado, fazia o barulhinho da Coca, né? Então, eu vou colocar aqui para vocês, espero que dê certo dessa vez, para vocês verem como que é legal, e é uma forma de comunicação sonora, não visual. As pessoas no supermercado fazendo compra, passando os seus produtos no caixa normalmente. Olha a reação das pessoas. E aí, aqui a frase final, né? Abra um sorriso antes de abrir a Coca-Cola. Então, é uma forma de elemento sonoro, aqui ó, os elementos que podem ser utilizados, além dos visuais, né? Um elemento sonoro que foi utilizado para passar uma mensagem ali, fazer a pessoa lembrar da Coca na hora que está passando no caixa, certo? E aí, temos os elementos visuais, né? Separei aqui 2 exemplos para vocês. McDonald's. Numa faixa de pedestre, fizeram a pintura da embalagem do Mac e as batatas saindo do saquinho se tornaram a faixa de pedestres. Então, bem criativo também, diferente e apenas visual. Só que tá passando uma mensagem, né? Que é a mensagem do Mac, a batata do Mac. Esse outro exemplo aqui, ó, são 3 prédios, né? E nesses prédios foram pintados galões de tinta, e a tinta saindo aqui do galão, escorrendo para o chão, na pintura do prédio, para dar uma impressão de que isso é real, né? E mostrar a tinta, passar a mensagem da tinta. Então, são mensagens visuais, não estamos usando aqui um vídeo falando, história, nada, é só visual, mas eu consigo identificar as marcas, certo? Então, eu preciso também prestar atenção nesses outros aspectos aqui, quando eu vou elaborar uma mensagem. Como que eu vou fazer isso da melhor forma possível, tá? O panfleto, ó, que eu mostrei para vocês, ele é um elemento também gráfico, né? Impresso, e que me passa a mensagem da mesma forma que um vídeo, da mesma forma que uma imagem, um som. Então, o importante é eu transmitir a imagem, ok? E aí, depois que eu defini
qual vai ser a minha mensagem, eu vou definir aonde que eu vou colocar essa mensagem, em qual mídia que eu vou escolher. No rádio, na televisão, no jornal, no celular, nas redes sociais, onde que eu vou divulgar a minha mensagem. E aí eu tenho 3 aspectos aqui que eu preciso avaliar sobre as mídias. Qual é o primeiro deles? A abrangência. Qual a abrangência dessa mídia? Ou seja, qual é o número de pessoas que estarão expostas à minha mensagem se eu usar essa mídia de divulgação? Qual é a quantidade de pessoas para que a minha mensagem vai chegar através dessa mídia? Então, por exemplo, eu vou colocar uma mensagem, uma comunicação no rádio e nas redes sociais. Qual a mídia que tem maior abrangência? Lembrando, eu preciso ter definido já o meu público, porque se eu for passar uma mensagem, por exemplo, para os idosos, eu tenho que ver qual mídia que vai ter maior abrangência para os idosos, tá? Não é de forma geral. Então, sim, talvez as redes sociais ela tenha uma abrangência maior geral, mas para o público que eu estou trabalhando, qual que tem? Né? Se eu estou trabalhando com a criança, seria interessante eu colocar no jornal uma mensagem, transmitir uma mensagem diretamente para as crianças no jornal? Talvez não. Então, eu preciso ver essa abrangência, que já está relacionada com a relação do público com a minha mensagem, né? Qual que é a mídia que o meu público mais utiliza, que vai ser eficaz. Não adianta eu colocar numa mídia que tem grande abrangência se não é a que ele utiliza. E os custos, se é viável ao meu orçamento. Então, seria muito bom eu colocar a minha mensagem na televisão, escolher a mídia televisão para colocar a minha mensagem que eu quero comunicar. Mas não é viável para o orçamento da minha empresa. Então, eu tenho que escolher a mídia que seja viável para a empresa, que eu consiga encaixar no meu orçamento para ter um resultado legal. Não adianta também eu gastar o que eu não tenho simplesmente porque eu quero escolher aquela mídia, certo? Então, nós precisamos analisar esses aspectos para escolher a mídia em que eu vou divulgar a minha mensagem de comunicação. Depois que eu selecionei a mídia, eu vou estabelecer o orçamento. Quanto eu vou gastar com essa minha mensagem? Quanto que eu vou gastar para divulgar ela nessa mídia que eu escolhi? E aí eu tenho os métodos de definição do meu orçamento, que são 4 métodos que eu posso escolher entre eles. Primeiro, os recursos disponíveis. Segundo, porcentagem de vendas. Terceiro, paridade com a concorrência. Quarto, objetivo versus tarefa. Vamos ver detalhadamente cada um desses métodos, certo? Então, o primeiro método, que eu uso recursos disponíveis. Esse método é simples, né? Eu vou utilizar baseado na quantidade que a empresa pode gastar. Então, se a empresa pode gastar só um pouquinho com a divulgação dessa comunicação, eu vou gastar só um pouquinho. Se ela puder gastar mais, eu vou gastar mais, e assim por diante. Então, é um método simples, essa é uma vantagem desse método. Porém, pode acontecer do quê? De não sobrar para eu investir na comunicação. Normalmente, as empresas, infelizmente, acham que marketing é um dos últimos que tem que ser feito, que eu preciso primeiro fazer outras coisas, gastar dinheiro com outras coisas, e aí, se sobrar, eu invisto em marketing. Isso é uma visão muito errada, né? E pode acontecer isso nesse método. Vou usar só quando eu tiver dinheiro disponível, só que aí nunca sobra, porque eu sempre gastei nas outras áreas primeiro. Então, a empresa vai ficando sem a comunicação. Isso é bem ruim, tá? E também, uma outra desvantagem, dificulta o planejamento a longo prazo. Como que eu vou planejar a divulgação de uma comunicação a longo prazo se eu não sei quanto que eu vou ter de recurso lá para gastar, né? Então, eu preciso esperar chegar para ver se eu tenho recurso ou não para fazer a divulgação da comunicação. Então, eu não consigo fazer um planejamento, certo? E aí, isso também é uma desvantagem. Então, é um método, tem a vantagem de ser simples, porém tem essas desvantagens. E aí, a empresa precisa pesar essas vantagens e desvantagens. O segundo método, promoção de vendas. Porcentagem de vendas, que
definir uma porcentagem sobre as vendas do ano anterior para investir em marketing. Então, eu vendi lá 10 milhões de reais, tive de vendas do ano passado. Eu vou pegar 1% desses 10 milhões para gastar com marketing. Isso é uma possibilidade, um método para eu definir o orçamento. Vantagem, isso é bom porque o custo ele acompanha o lucro. Então, quanto mais lucro eu tiver, mais eu posso ter um custo com marketing. Ele é proporcional, né? Porém, ele tem uma desvantagem muito perigosa. Por quê? O problema é quando está descendo esse lucro. Quando eu estou aumentando o meu lucro e está subindo, legal, eu estou gastando mais em marketing também, então isso está interessante. Quando começa a descer aqui, eu passo a lucrar menos, esse é o problema. Por quê? Quando eu estou lucrando menos, é onde eu tenho a necessidade de investir mais em comunicação. Eu estou perdendo vendas, eu preciso bombar a minha comunicação para eu conseguir vender mais, para eu conseguir voltar a aumentar as minhas vendas. E aí, se eu estou lucrando menos, eu vou também investir menos em comunicação. É contraditório, vai contra a minha necessidade, né? Eu preciso, nesse momento, investir mais e é o momento que eu estou investindo menos. Então, não é interessante por conta disso. É uma desvantagem que pesa bastante. E também não aproveita as oportunidades, né? Porque às vezes vem uma oportunidade, acontece algo externo aí que vai poder aumentar as minhas vendas na minha empresa, só que naquele momento o meu lucro não tá tão bom, então eu não vou investir tanto no marketing para aproveitar essa oportunidade externa. Então, também é ruim por conta disso, certo? Tem as suas vantagens, porém também tem as suas desvantagens. O terceiro método de definição de orçamento é a paridade com a concorrência. O que é isso? Investir igual ao meu concorrente. Meu concorrente está investindo 10 mil reais por ano em marketing. Eu vou investir 10 mil reais por ano. Meu concorrente está investindo 2 mil reais por ano. Eu vou lá e invisto 2 mil reais por ano também. Vou ficar sempre ali junto com ele. Vantagem, eu tenho uma tranquilidade que eu não fico para trás. Menos que ele eu não vou investir. Porém, é bem ruim porque às vezes eu tenho diferença de recursos aqui. Às vezes ele tem mais recursos que eu. Ou às vezes eu tenho mais recursos que ele, posso investir mais e não estou investindo. Só porque eu quero ficar igual a ele. Então isso não é interessante, né? Os objetivos também são diferentes. Às vezes eu quero ganhar mercado, ele só quer manter. Objetivo de comunicação diferente. Às vezes eu quero... estou lá no elemento afetivo da comunicação, quero atingir aquelas pessoas que estão no elemento afetivo e ele quer atingir os que estão no cognitivo. Então, são objetivos diferentes e eu tenho que investir de forma diferente, tá? E em relação às oportunidades também, talvez o que é uma oportunidade ali para mim, eu tenho que investir naquele momento, só que ele não é uma oportunidade para ele, ele não vai investir. E eu não vou investir só porque ele não vai investir também. Não é interessante, certo? Então, esse é o método de paridade com a concorrência. E, por fim, nós temos o método que é de definição sobre o objetivo, sobre tarefa. Esse é o que nós chamamos de ideal. Por quê? Ele é baseado em cada objetivo específico da minha comunicação. Então, lembra que nós falamos lá no início que nós precisamos definir os objetivos da comunicação? É um dos primeiros passos. Para cada objetivo, eu vou ter um orçamento diferente para investir, nesse caso aqui. Então, ele é mais eficaz, porque tem comunicação que precisa de mais investimento, tem comunicação que precisa de menos investimento. Eu vou investir de acordo com o meu objetivo. E ele, consequentemente, traz melhores resultados, porque ele é direcionado para aquele objetivo. A quantidade de dinheiro que aquele objetivo precisa, não mais nem menos, né? Então, eu evito, às vezes, aí um desperdício de recursos financeiros, porque não precisa de todo um investimento para um objetivo mais simples, talvez, certo? Então, desvantagem, ele é mais complexo, dá mais trabalho, porque eu preciso fazer um orçamento específico para cada objetivo da minha comunicação. Eu tenho que fazer um estudo mais detalhado e criar estratégias de investimento para cada objetivo. Então, ele dá um pouco mais de trabalho, ele é mais complexo, certo? Porém, ele tem um resultado melhor também. Então, por isso que nós chamamos de ideal, que ele consegue atingir a eficácia, que é o que a empresa precisa, certo? E aí, por fim, depois de estabelecer o orçamento, nós vamos para
a parte de medir os resultados dessa comunicação. O que é medir os resultados da comunicação? É quantificar o meu marketing, o quanto eu alcancei com essa comunicação. Por exemplo, quantos acessos eu tive no meu site, na minha rede social, quantas visualizações eu tive do meu vídeo que eu coloquei no YouTube, no comercial do YouTube, quantas casas eu atingi com os meus panfletos, quantas pessoas viram essa minha comunicação. Então, o alcance dessa comunicação é um resultado que eu preciso quantificar para saber se ele foi bom ou ruim, certo? Se eu não conseguir quantificar, mensurar, colocar em quantidade, medir, eu não sei se a minha comunicação foi eficaz ou não. Então, eu preciso quantificar, medir, para saber se esse resultado foi positivo ou negativo. Da mesma forma, com os resultados dessa comunicação, os resultados desse marketing que eu realizei. Então, por exemplo, eu faço uma comunicação para aumentar as minhas vendas. Eu realmente aumentei? Quanto eu aumentei de vendas? Quanto que eu consegui aumentar a minha porcentagem em números? Então, eu preciso ver os detalhes dessas vendas. Quanto que eu consegui de resultado nas vendas, que foram consequência da minha comunicação, certo? Então, esses resultados, todos eles, tanto do meu alcance quanto das minhas vendas, eu preciso medir, mensurar, quantificar, para eu saber se foi positivo ou se foi negativo. Eu esperava com uma comunicação atingir 1.000 pessoas e eu atingi 600. Isso é bom ou isso é ruim? Então, eu preciso medir para saber se esse resultado foi positivo ou negativo. Eu esperava com a minha comunicação aumentar 10% das minhas vendas. Eu aumentei 2% das minhas vendas. Isso é bom ou isso é ruim? Eu preciso medir para identificar se esse resultado foi positivo ou foi negativo, certo? Então, depois que tudo isso acontece, que essa comunicação acontece, eu preciso medir os resultados, certo? E, por fim, o último passo, gerenciar esse processo completo. Então, voltando lá nas funções da administração, né? Planejar, organizar, dirigir e controlar. Quando eu vou aqui, ó, e meço os meus resultados, eu estou fazendo um controle, né? Do que eu obtive. Estou controlando os meus resultados. E aí, quando esse ciclo se fecha, eu preciso gerenciar ele tudo novamente, né? Então, se ele deu um resultado positivo, se ele deu um resultado negativo aqui, o que eu preciso modificar? Não foi o resultado esperado. O que eu preciso mudar? Que estratégia eu preciso criar para que eu tenha da próxima comunicação um resultado melhor, que eu alcance mais pessoas, que eu aumente mais as minhas vendas? Eu vou ter que planejar novamente essas novas estratégias, né? Eu vou ter que buscar inovações para que esse processo ele não fique travado e aconteça sempre da mesma forma. Eu preciso criar coisas novas. Qual vai ser a minha próxima forma de comunicação? Não pode ser sempre igual, não pode ser sempre voltado para um mesmo elemento, não pode ser sempre voltado para o mesmo tipo de apelo, né? Então, como que eu vou inovar? Aonde que eu vou buscar recursos? Que formas que eu vou utilizar para buscar recursos? Para eu estar cada vez investindo mais, né? Definindo um orçamento maior para minha comunicação. Então, isso faz parte do gerenciamento, buscar e ir atrás desses recursos para melhorar minha comunicação. E sempre, isso daqui ó, é fundamental, evoluir. O meu processo de comunicação tem sempre que evoluir, sempre que ser melhor, que ser mais eficaz do que o anterior, que ter resultados melhores, que eu preciso, gerenciando esse processo, evoluir sempre, que ele nunca regrida, e sim que ele sempre evolua, certo? Então, esse é o objetivo quando eu faço o gerenciamento desse processo de planejamento da comunicação, ok? E assim, nós finalizamos o planejamento, né? Nós cumprimos todas essas etapas de uma forma eficaz quando eu tenho finalizo
com esse gerenciamento do processo corretamente, certo? E finalizando esse processo de planejamento da comunicação, eu auxilio quem? A promoção, né, da minha empresa, da minha marca, do meu produto. Ela se torna mais eficaz, ok? Com essas etapas, com tudo isso que a gente viu. E claro, vamos finalizar com a nossa prática, né, de hoje. Supondo que você é um gerente de marketing das lojas Hering, todo mundo acho que conhece, né? Por isso que eu coloquei essa loja aqui, que ela é conhecida, mais fácil da gente trabalhar. Vocês já sabem qual que é o público que ela trabalha, mas quiserem pesquisar um pouquinho mais sobre ela, tá? Para fazer atividade, podem ficar à vontade. Então, supõe-se que vocês são aí os gerentes de marketing das lojas Hering. E aí vocês precisam desenvolver um planejamento de comunicação a ser executado por ela. O que precisa ter nesse planejamento? As etapas que nós vimos agora. Então, vocês precisam identificar qual que é o público-alvo, os objetivos da comunicação, lembrando que os objetivos da comunicação vêm dos objetivos de marketing, que vêm dos objetivos da empresa. Então, eu preciso definir esses objetivos, tá? Elaborar a mensagem, que mensagem que vocês querem passar com essa comunicação. E selecionar a mídia, que vocês vão divulgar essa mensagem, por onde que ela vai ser divulgada, e estabelecer o orçamento. Não é colocar o valor, tá, que você vai gastar com a comunicação, não é isso. Vocês vão estabelecer qual a forma, o método de definição de orçamento que vocês vão utilizar. Então, por exemplo, eu vou usar esse daqui, ó, paridade com a concorrência. Eu vou investir o mesmo tanto que a Riachuelo vai investir, por exemplo, porque é um concorrente direto, tá? E aí vocês vão colocar que vocês vão usar esse tipo de orçamento e explicar o porquê, tá? Por que que vocês vão usar esse tipo de orçamento. Até aqui só, tá? Vocês não vão fazer a sexta e a sétima etapa, que é medir os resultados e gerenciar o processo, porque vocês vão fazer só o planejamento, vocês não vão colocar em prática, né? Então, como que vocês vão medir os resultados se vocês não tiveram resultados, né? Como que vocês vão gerenciar o processo se ele não aconteceu de fato? Então, vocês vão fazer só até o estabelecimento de orçamento, tá bom? Vocês vão definir essas etapas se vocês estivessem fazendo uma comunicação para a Hering. E aí aqui, ó, na parte de elaborar a mensagem, vocês vão escolher qual apelo que vocês vão utilizar, pode ser mais que um, tá? Os outros aspectos também, se vocês vão criar um slogan, vai usar um garoto propaganda, e aí vocês vão colocar, se vocês quiserem, vocês podem até fazer por exemplo, uma imagem, um desenho, ou fazer no próprio PowerPoint, se essa comunicação vai ser de vídeo, vocês podem gravar um vídeo mostrando qual que vai ser a mensagem, como que ele vai acontecer, tá? Ou colocar, por exemplo, fazer um desenho, uma arte de como vai ser um panfleto, se essa mídia for impressa, tá? Vocês vão fazer mostrar como que vai ser realmente essa comunicação aí da mensagem, como que vai ser a mensagem que vocês querem passar. Então, a partir de agora, estarei disponível, né, lá no debate, no portal, tá? Vocês podem entrar lá, fazer os comentários, tirar as dúvidas de vocês, e aí nós vamos também falando um pouquinho mais sobre a atividade, qualquer dúvida que vocês tiverem, certo? Como sempre, se cuidem, fiquem em casa, passem álcool gel na mão, lavem com bastante água e sabão e evitem aglomerações e se cuidem, tá? Estou com saudades das nossas aulas presenciais, mas por enquanto vamos ficando por aqui mesmo, certo? E estou à disposição. Beijo!